Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Na aula anterior eu comecei a falar um pouco sobre os tipos de pena previstos no direito penal islâmico, na lei externa, na Sharia. E eu comecei explicando as penas chamadas hudud, que são aquelas penas fixas, previamente determinadas no Corão ou nos hadiths, e que geralmente são impostas em crimes que atentam contra Deus e contra a sociedade, né? Então a gente viu que existe a amputação de membros no caso de roubo, o açoite, as chibatadas no caso de consumo de álcool, o apedrejamento no caso de adultério, a morte mesma no caso de apostasia, a crucificação no caso de roubo qualificado, no caso de bandidagem, né? E eu lhes expliquei que, dada a gravidade, quando não a crueldade, a dureza dessas penas, o direito penal moderno dos países de maioria muçulmana tem preferido substituir essas punições pelas penas de prisão, de encarceramento, de privação da liberdade. Mas, como eu também expliquei, isso varia muito de país para país, varia muito de escola de jurisprudência para escola de jurisprudência. Um outro tipo de punição é a qisas, que é a ideia de retaliação, de olho por olho, de dente por dente. Geralmente ela é prevista, essa retaliação como punição, para crimes contra a vida e integridade física de pessoas, de indivíduos. Então, no caso que eu expliquei, o indivíduo que tenha sofrido, por exemplo, uma lesão corporal dolosa grave, tem o direito de exigir do Estado que inflija ao autor do crime a mesma lesão, na mesma intensidade, na mesma proporção. Então vamos supor que alguém é vítima de um soco intencional, desferido com a intenção de realmente lesionar, machucar gravemente a vítima. E a vítima perca, por exemplo, 4 dentes da boca. Então ela tem o direito de exigir do Estado que aplique a qisas e por isso retalhe o agressor, tirando também dele os mesmos 4 dentes da boca. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, um homicídio, né? Um homicídio doloso ou um homicídio culposo. Nesse caso, a vítima morreu, né? Então, o poder de exigir do Estado a retaliação fica a cargo da família, né? A família pode exigir, já que o seu parente morreu, que o agressor também morra, né? Aí a gente vai ter a pena de morte. Porém, nesses crimes de agressão contra a pessoa humana, a vítima ou a família, a vítima sobreviveu, né? Isso acontece na lesão, mas não acontece no homicídio. Eles podem exigir do agressor, o que implica sempre perdão da agressão, pode exigir uma reparação pecuniária. Isso se chama diá. Ou seja, o diá é aquela compensação, aquela composição pecuniária que compensa a família ou a vítima da agressão sofrida. E dentro da cultura dos juízes da Sharia, os qadis, esse tipo de composição pecuniária é bastante incentivado, porque uma vez incentivado, ele evita que o Estado tenha de retalhar o agressor, né? Com uma punição, portanto, sempre muito severa, que pode implicar uma lesão corporal grave cometida pelo Estado contra o agressor, quando não a morte
por execução do próprio agressor, né? E uma outra categoria de pena é quando não existe previsão nem no Corão, nem nos hadiths, de uma punição expressa. As fontes de revelação da fé islâmica, elas não pré-determinam qual será o tipo de sanção penal a ser imposta ao criminoso. Então, nesses casos, a pena é fixada segundo o alvedrio, segundo a discrição do juiz da Sharia. Então, a míngua de previsão expressa sobre a pena a ser imposta compete ao Qadi a fixação unilateral da sanção que será infligida ao autor do crime. É óbvio que essa margem de discricionariedade do juiz da Sharia, por mais ampla que pareça, acaba sendo restringida pela jurisprudência do tribunal do qual ele faça parte, né? Além de seguir as leis, a Constituição, os juízes, de uma maneira geral, eles acabam se orientando pela jurisprudência dos tribunais ao qual eles estão vinculados. No caso da lei islâmica não é diferente, né? Então, é óbvio que quando não há previsão de uma pena expressa, o juiz da Sharia pode prever prisão, pode prever uma multa, que é uma sanção pecuniária. Há precedentes que revelam, em algumas situações, a imposição do exílio ou a repreensão pública pelo Qadi do criminoso, quando não, às vezes até mesmo, a depender da gravidade do fato, a própria pena de morte, né? Então, por exemplo, o consumo de carne de porco, ele é proibido no Islã. A jurisprudência islâmica alça essa conduta à categoria de crime. Qual é a sanção prevista? Nenhuma. Não tem previsão expressa nem no Corão e nem em Hadith. Então fica ao alvedrio exclusivo do Qadi definir qual é a sanção, né? Também não tem previsão para crime de suborno, não tem previsão de pena. Então aí, nesse caso, o juiz fixa uma sanção, mas essa sanção vai ser modulada em função da maior ou menor culpabilidade do autor, em função da maior ou da menor gravidade do fato, em função das consequências mais ou menos graves do crime contra a figura da vítima. Tá claro? Então, desse modo, eu dou por encerrada a aula de hoje e na próxima aula eu pretendo tratar do crime de adultério e do crime de imputação falsa de adultério a outra pessoa. Minha saudação a todos e até a próxima aula.